Fala galera, então chegamos ao final de The Last of Us na sua segunda temporada. Esse aqui vai ser o vídeo veredito, onde vamos falar sobre pontos positivos, pontos negativos e também dar uma nota. Entrar na brincadeira de dar uma nota para a temporada e já convido todo mundo também a colocar a sua nota para a sua segunda temporada de The Last of Us aqui embaixo nos comentários também. Vou começar por um ponto que até eu encerrei a crítica ali do episódio 7, tá? Falando sobre, inclusive falo sobre ela, que acho que essa cena aqui da varanda, da volta da Ellie ali para conversar com o Joel, ela representa muita coisa do porquê que, na segunda temporada agora da série, esse tipo de escolha aqui narrativa foi feita, tá? Porque realmente deixar claro para o espectador a relação do Joel com a Ellie, as motivações do Joel da Ellie e também as motivações da Abby já na sua segunda temporada e não colocar como funcionou a narrativa do material base em relação ao jogo. Por que a adaptação escolheu dessa forma? E o fator principal para mim é em relação ao tempo. Como assim ao tempo? Para começar até, falar de uma outra coisa antes de entrar, porque também é sobre tempo. A segunda temporada ter tido só 7 episódios, menos de 7 horas, né, no seu total ali para contar essa primeira parte que ela se propôs da história, né, da sequência toda dos eventos, ela não funcionou bem. Porque muita coisa ali acabou ficando mal desenvolvida e principalmente faltou um balanço muito grande, tá? Então, essas partezinhas quero falar de tempo para depois voltar nesse assunto sobre realmente o balanço das histórias que eles fizeram aqui nessa temporada. Para voltar na questão toda do porquê essa escolha narrativa foi feita, eu acho que a gente ter esses intervalos entre as temporadas é o maior inimigo para uma história onde tu precisa ter ali esses elementos na memória de quem está assistindo, simplesmente na memória do espectador. E não do espectador em geral. Porque quem jogou o jogo, quem tem já a noção completa do material base, já tem as informações claras, porque simplesmente passou lá jogando tudo que aconteceu e vivenciou todas as partes de Joel, Ellie, Abby, o Tommy, por quê, não por quê, o que, o Jesse, sabe exatamente o que aconteceu. O espectador médio, a galera que simplesmente tá tendo todas essas informações ali sendo entregues para ela, sendo apresentadas para ela através da série de TV, tem um grande problema de fixar essas informações, porque tu vai ver uma temporada agora, né, primeiro semestre de 2025, e tu vai ver a continuação, a terceira temporada dessa série, daqui a 2 anos. Sendo que tu já tinha visto a primeira parte dessa história toda 2 anos atrás. Esses intervalos que tem, eles funcionam negativamente, não só para The Last of Us, mas para qualquer série hoje em dia que está entrando nessa linha, né, completa, essa mania que tem de tu ter um intervalo tão grande entre as temporadas que o espectador daqui a pouco não se lembra, cara. Simplesmente o espectador médio, ele não vai se lembrar de muitas informações colocadas. Então, essa escolha narrativa, por exemplo, de já ter ali, claro, a questão da relação do Joe com a Ellie ainda na segunda temporada e não deixar ter um baque maior narrativo e emocional lá para frente na história, simplesmente imagina, se a gente vai ter a terceira temporada acontecendo daqui a 2 anos, a quarta temporada, que já está, né, tão falado pelo Craig Mazin, que seria realmente para encerrar a história do segundo jogo, tu ter mais 2 anos. Então a gente está falando de 4 anos. Na verdade não são 2, porque 2 está falando para ter a terceira. Para ter a quarta seriam mais 2 anos. Então daqui a 4 anos do momento onde se encerra hoje a história, né, porque eu estou gravando esse vídeo ainda no domingo, se encerra hoje a história da segunda temporada, daqui a 4 anos tu teria essa cena aqui. Como que o espectador médio vai se lembrar de algo que aconteceu lá atrás na história? É muito difícil. É muito difícil. Tu ter a conclusão de uma cena que, na verdade, aconteceu no primeiro episódio da segunda temporada. Eles não têm como trabalhar narrativamente dessa forma. Por isso também que dentro dessa estrutura que eles tiveram para contar a história da segunda temporada, escolhas assim foram feitas. Porque tu não tem como ter um trabalho com a informação
tão espaçado desse jeito. É muito tempo entre as temporadas. E isso vai contra a própria história que tu quer contar. E esse ponto, cara, talvez assim, ó, seja algo que daí sim tenha influenciado toda essa questão do balanço da série. A primeira temporada, ela funciona muito bem. Em muitos aspectos, tá? Eu tenho poucos problemas com a primeira temporada. Eu gostei demais da primeira temporada. Essa segunda temporada aqui, eu gosto, só que eu gosto bem menos. Eu vejo muito mais problemas narrativos nela acontecendo, e o que bate realmente é essa questão toda para mim do balanço. Eles quiseram, ao mesmo tempo, contar, né, já os motivos ali da Abby, a questão toda existindo entre o Joe e a Ellie já em tempo presente, para depois já vir com a explicação total sobre o que aconteceu na relação do Joe com a Ellie no passado. Quiseram colocar também a aproximação que se tornou realmente um relacionamento amoroso entre a Ellie e a Dina, e mais a questão toda da vingança, seja da Abby contra o Joe, seja agora da Ellie contra a Abby. E eles não conseguiram, de maneira nenhuma, fazer esse balanço de uma maneira onde funcionasse na série. Ela ficou quase, tá? O ritmo da série na sua segunda temporada, ele ficou quase um eletrocardiograma. Tendo talvez a principal consequência, que é a ele não ter tido algo que realmente a consumisse. O ódio que realmente se tornasse ali uma raiva que levasse realmente ela para a vingança, que tivesse com esse sentimento todo tomado por ela. O quanto foi falado, e é um ponto que para mim também chamou muita atenção, a Dina em muitos momentos, nos últimos episódios, né, antes do episódio do flashback ali, principalmente no 4 e no 5, até no momento onde ela traz a questão do backstory dela, o que aconteceu com ela lá atrás, no passado, e ela vira para ela e fala, eu te entendo do porquê tu quer realmente ir atrás das pessoas que mataram o Joe, e eu concordo contigo. Parecia até que a Dina estava com algo mais claro acontecendo dentro dela, inclusive, sobre essa parte do ódio virar raiva e da raiva consumir a ponto de virar realmente alguém tomado pela vingança. E parece que a Ellie ficou um pouco desconexa desse processo. Eles não conseguiram de maneira nenhuma, além de balancear, achar esse ponto realmente do clique da Ellie. O clique da Ellie realmente para ter, né, a pessoa consumida pela vingança não aconteceu. E ele tá muito em rompantes. Só que esses rompantes não são algo que funcionam para uma série que na sua segunda temporada tem um ritmo de eletrocardiograma. Os rompantes eles acabam não acontecendo de maneira favorável e eles acabam evidenciando problemas. E esses problemas estão na base de tudo, que é o roteiro. Se o roteiro está com problema, se o roteiro não consegue balancear essas histórias, cara, não adianta. Tu pode ter a melhor escala possível, a melhor parte técnica possível, e o quanto que The Last of Us esbanja essa parte técnica. Nesse 7º episódio, então, foi assim, ó, algo, cara, incrível. Incrível a maneira como eles conseguiram não só colocar a escala, mas os detalhes e a fotografia, a arte, a caracterização por completo, dando um banho. Tu evidencia problemas no teu roteiro. Tu não consegue trazer realmente essas histórias com essas características todas funcionando de uma maneira como deveria funcionar. O quanto que foi problemático no episódio 4, depois de toda a tensão criada que estava funcionando muito bem, a fuga toda, a chegada no teatro da Dina com a Ellie, a questão da mordida da Ellie, a questão da Dina tá realmente com aquele medo e ao mesmo tempo sabendo o que ela tem que fazer, né, que era matar a Ellie naquele momento lá, para que seja entregue a informação da gravidez já tem a questão da relação das duas e o quanto que é esquecido no momento, parece, o propósito do porquê estar ali, o quanto que fica fora é literalmente fora de um balanço, parece que as personagens estavam caminhando numa montanha e elas caíram no desfiladeiro naquele momento e tu conseguir voltar pro ponto principal da trama é muito difícil, a não ser num rompante. Então, isso acaba sendo um grande problema que bate muito na questão do roteiro. Falando sobre personagens, cara, gostei demais da Dina. Eu gostei demais da Abby, da Kathleen Dever. O quanto que a Kathleen Dever nesse último episódio também,
única cena que ela tem ali. Eu gosto demais, não me incomoda essas questões todas, né, da parte física em relação à comparação do jogo. Gosto da Bella Ramsey também em muitos momentos. Obviamente que tudo que ela tem junto com o Pedro Pascal funciona. E funciona muito porque já tinha funcionado na primeira temporada. E a química que tem entre os dois atores que passa para os personagens, eles sabem muito bem achar esse ponto do que é o principal da relação do Joe com a Ellie. Independente de algumas escolhas também que a segunda temporada faz, de usar a questão do Eugene, tem a questão da esposa do Eugene, a questão de mudanças em relação a características do Joe, do que o Joe na segunda temporada, ele diferente do jogo, ele é alguém que tem um sofrimento, uma culpa muito maior. Aí, cara, não adianta, tá? Pra mim, são elementos que não me incomodam, e eu entendo todo mundo que vai me dizer, cara, pra mim incomoda, e era isso. Porque dentro da série que eles estão querendo mostrar na sua segunda temporada, principalmente, que é a que a gente está conversando agora, ela funciona. Porque são essas curvas que o Joe tem. Esse Joe tem. Não o Joe, né, da base do jogo. O Joe da série. Esse Joe da série tem. Principalmente na segunda temporada. E aí, para mim, ele não entra até como um problema, porque ele não precisa ter algo acontecendo, consumindo, como tem esse problema ali na construção da Ellie na sua segunda temporada. Ali bate mais esse problema todo. Assim como eu vejo, cara, talvez um problema maior, que é a questão também dessa parte das relações dos personagens, a questão muito do Tommy ter ficado fora dos eventos, já que essa mudança toda de estrutura foi feita, e já saber que o Tommy estava, sim, já presente em Seattle, ele ter ficado fora desses eventos todos. Mesmo que lá na terceira temporada, quando a gente tiver toda a questão de mudança de ponto de vista, agora que a Abby vai assumir também essa questão de protagonismo, né, e isso já fica claro, evidenciado até para quem já jogou o jogo sabe muito bem, mas para quem não jogou, está vendo essas informações pela série, conhecendo essa história pela série toda, já fica aparente, né, quando a gente tem a volta para dia 1 em Seattle, e com a Abby ali na frente, que a gente vai ter, obviamente, essa questão da Abby aparecendo como a protagonista do ponto de vista da história a partir de agora, principalmente no começo da terceira temporada. Então, se o Tommy aparecer lá em momentos todos, né, em relação a Abby, em relação aos lobos, em relação aos serafitas, que também vai ter uma parte, eu acredito, muito maior agora, né, do que vem pela frente, porque tem que ter, né? Falta... Por que não apareceu também um pouco antes ali? Porque bate nessa questão. O balanço, né, das histórias todas para serem contadas teve problema? Teve. Por que só 7 episódios? Voltando ao ponto. Por que só 7 horas de história nessa primeira parte que a gente teve, né, de uma história que tem muito mais para ser contada, que vai ser contada nas outras temporadas que vêm pela frente, mas por que só 7 horas? Por que não um pouquinho mais? Também para te poder desenvolver mais elementos ali. E até essa questão toda dos lobos e dos serafitas, o pouco que teve, cara, eu gostei. Óbvio que tem muito mais dentro dessa guerra toda entre, né, esses dois grupos para acontecer. O pouco que teve, eu gostei. Mas até isso, ó, é mais um elemento, que é a guerra existindo entre esses dois grupos, que está colocado junto, em paralelo, a essa história toda da vingança que a Ellie está buscando. É mais um problema que tu tem, querendo ou não, nessa estrutura toda, de como que eles pensaram e como que é essa série que a gente viu na sua segunda temporada. Tem um problema nesse roteiro todo, de como que eles foram realmente, cara, determinando o que ia realmente acontecer. Que parte de história que eles iam contar. E óbvio que a gente teve milhares de momentos Ctrl+C, Ctrl+V. The Last of Us, ele é um jogo completamente já, né, com uma linguagem cinematográfica. Ele já tem isso como algo muito forte na sua história. E a gente tem muitos momentos tirados dali e colocados agora na questão do live action da série da TV. E esses momentos todos, cara, são espetaculares. São lindos também.
Ou seja, tem muita coisa boa na sua segunda temporada e tem coisas que simplesmente não funcionaram. E a minha nota para essa segunda temporada, para chegar no momento final desse veredito aqui, eu vou encerrar, tá? Uma nota 7 para essa segunda temporada aqui. E eu queria ter dado uma nota muito maior. Só que esses detalhes de principal para personagem que é, né, a contadora da história daqui para frente e se torna também a personagem principal ao lado da Abby, mas daqui para frente, não na sua segunda temporada, que é a Ellie. Esse problema dela é o que mais bate para mim. Por isso que a nota ela baixa também. Então, galera, meu veredito, a minha nota para essa segunda temporada de The Last of Us é uma nota 7. Quero muito saber a opinião de vocês. Coloquem embaixo nos comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.